Vamos fazer essa. Não, outra. Que nada, aquela, 43, 27, 49. Jogada ensaiada. A tática da boa informação. Olá, muito boa noite. Sejam bem-vindos a mais um Jogada Ensaiada. Nesta quarta-feira, dia 17 de agosto. Neste exato momento, a temperatura em Criciúma está na marca dos 17 graus. Jogada ensaiada. A tática da boa informação. Antes de mais nada, eu quero saudar os colegas aqui da mesa. Muito boa noite, Celso. Boa noite aos amigos e amigas do Jogada Ensaiada. Leonardo, boa noite. Boa noite, amigos, audiência. Emily, boa noite. Boa noite. O pessoal tá meio desligado hoje, tá igual a seleção de vôlei ontem da China. Caiu uma bola no meio dos dois e ninguém minha, foi, deixa né? que eu deixo. Tá com 2 microfones e ninguém foi ali. O Didé tá... Ô, Fabrício, já me deu drible 2 vezes. Boa noite a todos aqui presentes também. Eu fiz o quê? Nada. Falando em espanhol. É que o Fabrício não Pessoal sabia tá- se ia pra mim, se ia pro O pessoal Didé. tá meio... Na ordem era o Celso, eu, a Emily e o Léo, por isso. Mas ele cortou. Não, aqui não tem ordem, o negócio tem aqui ordem, é aqui todo mundo é aleatório. igual. E o que der na telha a gente faz, né? Então vamos lá, vamos começar com as informações, né? A gente que está trabalhando bastante ao longo dessa semana, muitas informações, Olimpíadas, Criciúma, futebol amador. E vamos estar apresentando essas informações para vocês hoje. Vamos começar então pelo Criciúma. Mais uma semana movimentada que começa no Criciúma Esporte Clube. A semana de preparação para o jogo diante o Náutico do Campeonato Brasileiro da Série B, pela primeira rodada do retorno. Mas o que chamou a atenção hoje foi extracampo. Foi a entrevista coletiva que foi concedida pelo presidente Jaime Dalfarra, onde o mesmo apresentou 2 novos reforços. Mas não foram reforços dentro de campo, foram para a diretoria. Dalfarra que iniciou essa coletiva comentando sobre as finanças do clube, sobre a dificuldade que ele teve de conduzir a administração do clube, né? E ele que falou, né? Comentou sobre a venda de alguns jogadores que saíram do Criciúma neste ano, sobre o Roger Guedes, Luca, o próprio Eduardo também, Ezequiel e o Bruno Lopes. Ele vem sendo muito contestado pela torcida, e acabou expondo essas negociações, né? Porque tanto a torcida quanto a imprensa contesta muito a forma do que o Criciúma está tratando as vendas de jogadores. Tá saindo, não tá vindo, para onde é que tá indo esse dinheiro? E ele fez questão de expor essas vendas. Falou em cifrão, né? Falou em números, valores. Mas o foco da entrevista foi apresentar os novos reforços do Criciúma. Ele apresentou o Paulo Pelaipe, que é o novo diretor executivo do Criciúma. Paulo Pelaipe, que tem um extenso currículo no futebol, tem passagens pelo Grêmio, trabalhou bastante tempo no Grêmio porto-alegrense e também passou pelo Flamengo, onde conquistou a Copa do Brasil e título carioca também. Ele também passou pelo Corinthians e Fortaleza. Isso. Mais 2 clubes. E ele passou quase, na verdade, a carreira toda dele no Grêmio. Ele já era de Porto Alegre, ele já era torcedor do Grêmio desde criança e começou subindo na hierarquia da direção do Grêmio. Foi apresentado também o diretor-geral, o Nascimento, que vai cuidar da parte administrativa do clube, não se envolverá com o futebol, mas cuidará das finanças do clube. E o presidente Jaime Dalfarra também falou que o Emerson Almeida continuará exercendo a sua função, né, o gerente de futebol, mas que agora com o apoio do Paulo Pelaipe. Queria saber o que vocês acham desses novos reforços. É um cara de nome, Fabrício, é um cara de nome aí, já trabalhou em bastantes clubes, principalmente no Grêmio, conheço ele mais do Grêmio, que é mais aqui perto da gente, né? Um pouco do Flamengo, pelo tamanho do Flamengo, a gente vê bastante o trabalho dele. Vamos esperar aí que ele trabalhe bem e traga frutos pro Criciúma. Eu tava esperando realmente que essa coletiva fosse para apresentar novos laterais. Na verdade o que se especulava hoje, tanto na imprensa quanto entre os torcedores, que seria a saída de alguém, porque estava bem especulado a saída do Gustavo, né? Ainda está, né? Na verdade, está bem possível a saída do Gustavo e
E a torcida e a imprensa imaginava isso, né? Ou sairia o Gustavo ou até o próprio Luiz. Eu esperava laterais, mas confesso que eu fiquei feliz com o Paulo Pelaipe, como novo diretor executivo do Criciúma, até pelo currículo que ele tem. Ele é um cara que está sempre na linha de frente, ele acompanha os treinamentos, fica em cima dos treinadores. E o jogador que ele traz, se não está de acordo com a ciência da equipe, se não está de acordo com tudo que a equipe vem levando, para ele é rua. O cara é bom. Ele tem um histórico vitorioso, né? Ele tem um currículo muito vitorioso. E como eu falei sobre o Luiz, se imaginava que poderia ser a saída do Luiz, porque o goleiro foi sondado pelo Cruzeiro, recebeu proposta do Palmeiras também. Mas, Fabrício, ele iria pro Cruzeiro e Palmeiras pra ficar no banco. Não, o Fábio se lesionou. Mas Fábio 8 meses fora. Foi Até negado também a proposta os cartoleiros aí ficarem ligados, né? O Fábio acabou se lesionando e vai ficar 8 meses fora. Foi por isso que o Cruzeiro procurou o Luiz. Só que na própria entrevista hoje, o novo diretor executivo do Criciúma já falou que o Luiz fica. Houve a conversa com o atleta e houve o acerto, né? O Luiz vai ficar até o final do ano, ele tá garantido no Criciúma. Eu sinceramente nunca cheguei a pensar mesmo que o Luiz vai sair, apesar das propostas. Acredito que ele mesmo vai ficar aqui no caso. Foi negado as propostas dele pro Palmeiras e pro Cruzeiro, mas eu sempre acreditei que o Luiz ia continuar no Criciúma. Ele que também ficou impressionado com a estrutura do clube, né? Quando ele chegou em Criciúma, foi isso que ele falou. E ele acredita no acesso ainda do Criciúma, né? Exatamente, ele falou que o planejamento do presidente Jaime Dalfarra é botar o Criciúma entre os maiores clubes do Brasil em 3 anos. Só que o que foi falado? Estamos a 6 pontos do acesso, da zona de classificação. Ainda é possível, tem um turno inteiro pela frente. Matematicamente é possível, mas assim, se o jogador não acreditar na subida do time, eu como torcedor largaria de mão, né? É isso que é complicado. É sempre assim, o jogador vai sem vontade e sem acreditar e o torcedor acreditando por tudo. Não combina, não faz a química. Muitas vezes não vai nem do acreditar do jogador, né? Vai do próprio comando, né? A gente sabe que em 2014 o Criciúma tinha um time excelente, com jogadores da mais alta qualidade, jogadores que disputariam uma competição de Série A tranquila, que infelizmente não tinha comando. E talvez essa fase do Criciúma, essa última fase que o Criciúma, os últimos jogos do Criciúma, o Cavalo tenha perdido o próprio comando, tenha perdido o respeito dos jogadores, né? E agora é um a mais que chega para ajudar. Um a mais que chega pra auxiliar, que chega pra cobrar. Um cara que entende de futebol, né? Pra botar a casinha no lugar. E ele tem moral, no mercado aí. Só que tem uma preocupação, né? A gente precisa de laterais. E ele que levou o Léo Moura pro Metropolitano. Tomara que não venha. Ficou um pouquinho de tempo lá, né? O Criciúma sente com a saída do Ezequiel, né? Sente muito com a saída do Ezequiel. E outro fato que chamou a atenção hoje foi uma barrigada de uns colegas de imprensa nosso que noticiaram que o Marlon teria sido convocado pela seleção brasileira. Ouvi muito hoje. Eu também vi. Noticiaram que o Marlon teria sido convocado pela seleção brasileira e infelizmente, né, foi um jornal impresso onde não tem como ser corrigido, né? Assim que surgiu essa informação que a gente recebeu o jornal pela manhã, entramos em alguns sites, entramos em contato com algumas pessoas e não vingou a informação. Até porque na própria lista que estava marcada não estava a relação do Marlon. Não estava o Marlon na relação lá da matéria. E ficou esse ponto de interrogação também para o Marlon. Poderia ser uma possível saída do Marlon hoje, essa coletiva. O pessoal imaginou, foi cogitada essa informação, né? Que o Marlon, devido ao não tá sendo utilizado, não tá jogando, poderia ser essa a informação da coletiva de hoje, mas a princípio não tem nada. Foi comentado que o novo diretor executivo também comentou que até agora não tem nada confirmado em relação a Gustavo, Barreto, Marlon e Dodi, e que vai precisar, o clube que vier contratar esses jogadores vai precisar desembolsar um bom dinheiro. O Criciúma não vai aceitar pouca coisa e vai valorizar os seus jogadores. Gostei bastante dessa atitude do Criciúma de valorizar o jogador, coisa que não se vê muito no Criciúma. O Criciúma pensa muito pequeno quanto a isso. Qualquer proposta que vem, qualquer negociação, vender o jogador. Eles às vezes perdem até metade do valor que era pedido inicialmente e vendem. Trazendo agora as informações para dentro de campo, né?
o Criciúma se prepara para enfrentar o Náutico pela primeira partida do retorno da Série B. E o técnico Roberto Cavalo definiu o time que irá a campo no próximo sábado. O Criciúma joga em Recife contra o Náutico, um jogo muito difícil. 2 times que podem brigar pela ponta de cima na tabela. O Criciúma busca uma recuperação no campeonato. E a gente vinha batendo na tecla da formação tática do Criciúma. O Cavalo que estava treinando com um 3-4-3, 3-6-1. Aí eu vi o jogada ensaiada. Ele ouviu o jogada ensaiada, ouviu a gente comentando e... Não, realmente os caras estão certos. Vamos mudar. Agora está tudo em ordem a casa. Ele optou pelo 4-4-2. Então o Criciúma vai a campo sábado com a seguinte formação. Luiz no gol, tudo normal, está recuperado o goleiro. Ricardinho na lateral direita. Rafael Silva, Ferron e Diego Giareta. Mais uma vez o Marlon não está presente. Acompanhei alguns treinos do Criciúma, o Marlon não está bem. Infelizmente foi um atleta que caiu muito de rendimento, né? Não está fazendo boas participações nem em jogo, nem em treino. E no meio campo temos Dodi, Barreto, Alex Maranhão e Juninho. E na frente, Roberto e Gustavo. O que vocês acham desse 4-4-2? Melhor que o 3-6-1? Melhor que com 3 zagueiros. Bom, De um jeito ou de outro, ele vai continuar jogando com 3 zagueiros. O Giareta ali atrás não apoia tanto quanto um lateral de origem. Mas aí tem um escape pela direita, né? O lateral. Se o lateral jogar, render alguma coisa. Porque ultimamente os laterais do Criciúma que temos hoje na casa não vem rendendo muito. E aí o Kaique Valdívia virou opção também pro técnico Roberto Cavalo, Kaique Valdívia saiu no bid também. Né? Está disponível para o jogo. Ele que estava atuando pelo Náutico e pode estrear contra seu Vai ajudar último bastante, clube. principalmente a marcação. Falar em Criciúma e Náutico, mandar um abraço pro Neno, que tá ouvindo a gente lá da Alemanha. Tá? Ele mandou um abraço aí pra gente. E ele jogou no Criciúma e jogou no Náutico. Subiu com o Náutico. O Neno é lateral direito? Isso, que jogou no Metropolitano já ouvi falar, da foi Veneza. que ano mesmo, foi, Celso? Oi? Que ano que ele jogou no Criciúma mesmo? Ele jogou se eu não me engano, de 2003 a 2007. Eu joguei com o Neno Não, em 2007, 2006 eu não lembro. Eu joguei com o Neno em 2013, 2014 no Próspera. Aham. Ele não vai se lembrar de mim porque eu era o 8º reserva do time, mais ou menos. Nossa! Eu era zagueiro, não, era zagueiro, Então, era nós reserva do Toninho, que jogou também pelo Criciúma, e do Juliano, que foi campeão da Série B pelo Próspera. O Neno era um baita lateral direito. Baita né? lateral direito. Subiu com o Náutico em 2011 pra Série A. Tá jogando profissional lá? Não, ele Foi a trabalho mesmo. foi a trabalho pra Alemanha. Um abraço, Neno. Legal. Temos alguns colegas também, alguns amigos que nos escutam. Aproveitar o gancho, mandar um abraço pro meu amigo Felipe Costa, que está sempre ligadinho no Jogada Ensaiada. Também o grandão lá do Cidera City. Cidera City que montou uma seleção lá. E a assessoria de imprensa dos caras? Tão forte, né? Forte. Trabalhando muito nas redes sociais. Muito bom. Mandar um abraço pra galera do Cidera City, então, que está Tem clube sempre profissional que não escutando. tem aquilo ali. Não tem. Mandar um abraço também pro time do Celso, que foi campeão nesse final de semana. Rapaz, eu ia falar na parte do amador. É. Cara. Que coisa boa, cara. Parabéns aí, vai. Só pra encerrar então, para o Celso dar as graças do time dele, essas foram informações do Criciúma então. O Criciúma tá pronto e enfrenta o Náutico pela primeira rodada do primeiro turno. Agora vamos passar pro amador, que o Celso tá... Tá louco? O final de quero semana ver do a- Celso foi cheio, né? Ganhou do meu São Paulo e saiu campeão do Amador. Aliás, tem o churrasco, que foi uma dívida feita aqui o nesse Celso não programa. apostou. Celso, Na aposta. Primeiro, o pai do Heron, do nosso goleiro, vai ter que pagar a costela. Eu vou convidar a rapaziada. pra fazer aqui. Antes de tu passar pro futebol amador, eu quero fazer um adendo aqui no programa. A gente vai estar colocando as fotos do programa logo mais, por volta de umas 10 horas, nas nossas redes sociais. Vale a pena você conferir o look do Didé. Nossa! Tá Ele uma- acordou, Tadinho. Uma camisa de jogador de boliche. ele acordou umas 6h10. Charlie Harper. Acordou atrasado e Veio preparado. Pô, o veio cara com a tem farda de estilo, dormir. pô. Tá bem. Mas você pode conferir depois ali no Facebook, E Jogada eu vinha vestir Ensaiada. o Carrara, né? Da grande família. Agora vamos lá então, vamos lá. Mas falando isso, e eu vim de Thierry Henry, né? Que hoje é aniversário do E às cara. 10 horas, junto com as fotos, vem o Homenagem ao- áudio do programa pra quem não ouviu ao vivo, né? É isso aí. Mas espero que Isso aí. estejam Mas todos ouvindo ao vivo. quem não claro. ouviu ao vivo não tá ouvindo agora, então não adianta. É, exatamente, eu pensei nisso na hora. Bugou meu Vamos lá, cérebro. Celso, vamos lá, vamos Bugou lá. meu cérebro aqui. Então tá, primeiro as palmas então pro meu time, campeão. Aê! Campeão.
Barba. Então, Terror a dos- SAMI, Academia Clínica da Saúde Sideral Autopeças, foi a grande campeã do Campeonato Interfino de Futsal de Siderópolis. Venceu por 2-0 a equipe da Inocêncio, Força e Luz THS Contabilidade. Um jogo difícil. Mas de 2 da tarde, cara. Um Terror sol dos pra cada um. Só não vai me dizer que foi tu que fez o gol, né? Pô, eu não gosto de fazer gol. Celso zagueiro, terror dos atacantes. Primeiro gol foi do Gui, o segundo do Juninho, nosso ala. Foi um jogo bem difícil, bem brigado mesmo. Apesar do jogo dificultoso, só teve uma falta pra cada time o jogo inteiro. Foi um nível bem alto mesmo dessa final, então fica aí os parabéns pro meu time. E tem competição iniciando. A Copa Via Esportes começará no próximo dia 27. É aquele campeonato do Poço 8, lá de Sara. Campeonato de futebol 7, que é bem competitivo também, bem bom. Vai ter 16 equipes esse ano. Os jogos serão no sábado a partir das 15 horas. E outra competição que inicia, que é o Regional da Luz de Futsal. Vai iniciar nessa sexta-feira com 4 jogos. Os jogos serão sempre às 9 da noite. Então o meu Siderópolis vai estrear contra o Uruçanga. O Barcelona Lanches vai pegar o Araranguá, em Criciúma. E o Bodegas Lanches vai pegar o Pumas de Morro da Ó, Fumaça. lá do meu bairro. Ah, é? Do teu Lá do bairro? meu bairro. Daquele ginásio lá? É o ginásio. Aquele lá? Eu vou lá assistir então. Vai lá. E o Jaguaruna vai pegar o Bom Jardim da Serra. Bom Jardim da Serra que só joga embaixo da serra porque os outros times não podem subir por causa da É altitude. sexta-feira que começa a competição? Hã? Sexta-feira? Sexta-feira agora. É, isso aí. Qual é o teu? É Bodegas? O Bodega. Ah, não. O único jogo que vai ser às 8 é o Bodegas. O resto é todas as Você 9. vai estrear mesmo Sexta-feira. na sexta, Celso? Eu? Não, eu não vou porque eu tenho aula. Não posso faltar aula pra jogar bola, né? Que menina Só mostra ele, exemplar. Garoto exemplo, Obrigado, exemplar. obrigado. Isso mesmo. Mas é Professores, estejam ouvindo. porque, é porque Celso ele sabe que o Exemplar. professor Cláudio Todos está aqui na redação ouvindo o programa, né? Então é isso. O que tem de amador aí pra esse final de semana, pra esses dias, é isso aí mesmo. Isso aí, garoto exemplar. Léo, o Campeonato Brasileiro temos alguma coisa ou vamos para as Olimpíadas então? Ontem foi um dia não muito feliz para a delegação brasileira, né? Tivemos as eliminações das seleções femininas de vôlei, de futebol de campo. As meninas do futebol de areia também acabaram perdendo, uma dupla perdeu e a outra conseguiu se classificar para a final. E também teve o handball feminino. Foi um dia não muito produtivo, mas também vale ressaltar que vencemos no boxe, né? Ganhamos o ouro. Olha, 3-0, né? o dia tava 3-0. zicado demais, olha, só que me faltava nessa, né? Mas o ouro foi tudo. E é emocionante a gente ver a reação das famílias, dos atletas, Torcida. porque não é um trabalho que é feito de um dia pro outro, né? Não é um trabalho que, beleza, vou me preparar para as Olimpíadas e semana que vem eu vou competir. É um trabalho de um longo período. Infelizmente a gente só conhece depois do ouro, né? É bem isso mesmo. É isso aí. Agora todo mundo sabe quem é o Thiago Braz. Todo Nem- mundo conhece. Salto com Olha, vara. é triste, nós estamos sendo ignorantes no fato mesmo, conhecendo só depois do ouro. Eu cheguei a pensar que é por falta de eu pesquisar e ir atrás, mas não. Tu realmente ele não é visado. Bate aquela Passar preocupação. Um dia, parar o que tá se fazendo pra pesquisar um cara do boxe, assim. Bate aquela Até porque preocupação não- assim. Até porque não tem um apoio não tem apoio de mídia, não tem apoio de patrocinadores. E assim, me bate a preocupação, será que eu que tô sendo ignorante que não tô indo pesquisar ou é mesmo a grande mídia, por exemplo, que acaba não É a divulgando? mídia, é a mídia. Não, mas assim, cara, eu tô ficando bem feliz que não tá se falando só de futebol nessas Olimpíadas. O futebol é quase Eu menos esperava falado, que assim. falaria só de futebol masculino, não, mas não, a gente tá vendo bastante coisa. Eu já esperava porque sempre assim nas Olimpíadas o futebol não é sempre mais falado, eles tentam dar ênfase em outros atletas de outras modalidades. O futebol já conhecemos muito, né? Mas tu queria aquela expectativa, né, de ideia. Primeiro ouro, estamos buscando no Também Brasil. queria, com muito. com os Tava craques sempre aí de queria, isso é renome, verdade. Neymar, E tem a prata na canoagem também, né? prata na canoa. Assim, uma coisa é bola, fato. Isaquias. 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 Não- Cabelo, hein? Bom Uma coisa baiano. certa. Não importa qual esporte seja, se consegue prata, se consegue bronze, se consegue ouro, é de se emocionar. É de se emocionar vendo o atleta conseguir. E eles já são heróis por ter conseguido o índice olímpico, Muito. tá? Isso em casa jeito que ainda. é, sem incentivo, eles já são heróis. Então conseguir uma medalha, seja de bronze, prata, estão de parabéns. Imagina se fosse com todo aquele investimento. É. O que a gente vai tirar de mais valioso nessa Olimpíada do Rio de Janeiro, eu acho que é o patriotismo. Eu me surpreendi comigo mesmo.
Eu me emociono. Imagina. Eu falar, eu me emociono Ontem eu fui na do- sala ali do Fabrício só pra ver se ele tava chorando por causa do ouro do boxe, mas tava tudo normal. É espetacular, é espetacular. justificável, Não tem- Dá não uma tem, emoção até quando toca o hino. Até quando toco o hino na continência. Verdade. Imagina. Eu mesmo que já fui militar, quando vê a bandeira subindo, que o atleta presta continência, é show de bola. Ontem com vôlei, joguei junto. Nossa, Pulava a na gente sala. joga junto mesmo. Pulava. Olha. Ah, saltei por cima do sofá com um taco de sinuca. Nossa. Mas Do tem cara muitas... do salto com vara, eu fiz a corrida do sofá até a TV quando ele foi pular. Pra saltar, eu saltei junto com ele. Eu comemorei bastante a do Thiago também, comemorei É, bastante. foi muito bom, né? Quem diria, né, que um dia eu ia estar sentado na minha cama depois da meia-noite, comemorando o cara pular com a vara por cima do E mundo. fica muito melhor quando o adversário desdenha, quando o Francês. adversário é desumilde como adversário. muito, do muito Brasil. O francês tava ali dando risadinha do brasileiro, não vai conseguir e tal. Agora Daqui vem a pouco cá, mudou deixa o eu, semblante. deixa eu pegar a opinião de vocês. Muito se questionou sobre o comportamento da torcida brasileira. Cara, tem que gritar mesmo, tem que Isso, apoiar, tem que sim. vaiar o adversário. Vaiar é É normal, não tem nada de errado, assim, é uma É um coisa esporte- normal. A gente faz pra poder atrapalhar o adversário até, é uma estratégia da torcida. É um Só esporte que super exige normal. muita concentração. Não podemos negar. É. Mas no Mas Brasil, com a torcida brasileira, Não é proibido. é não. isso mesmo. Não, e um Não é atleta proibido. focado que se preparou 4 anos tem que conseguir se concentrar por causa Tem. de umas E assim, eu vaias, tava né? vendo Pra nos mim, comentários- sinceramente, o único erro da torcida brasileira foi ter vaiado na hora do pódio. Sim. Aquela hora não, já acabou, tudo Acabou. bem, aplaude assim o cara. como também vai um hino de outros países, É, aí isso aí aí é tá errado. É, não, na hora do Isso pódio aí acho tá que tem que por ter o fora. respeito, todo mundo acaba sendo respeitado. É, Eu acho que na competição tem que vaiar mesmo. tem. E assim, o É Thiago válido. Braz... E o francês, ele foi muito... Foi infeliz no seu discurso após Também acho. após a prova, né? isso, Foi infeliz, foi muito infeliz no seu discurso. Falou que a torcida é uma torcida de bosta. Perdão pela palavra, mas foi isso que ele falou mesmo. Foi nesse mesmo linguajar. É, ele que E tava eu ao acho vivo assim, agora ó, na Globo, né? ele podia agora, falar umas uma 5h30, coisa, ele tava ao vivo, Fabrício. pedir desculpas. Assim, do que ele falou. se a torcida faltasse com respeito com a pessoa dele, por exemplo, faça algo muito pessoal, aí tudo bem, mas é uma coisa de esporte, é uma coisa super normal, a torcida vaiar durante Eu o quero jogo. ver se um dia tiver Olimpíadas na França, ele não vai querer que a torcida apoie ele também. Ajude ele como a torcida brasileira. Se, E se- até- se um atleta brasileiro estivesse competindo na França e tivesse vai da torcida francesa, normal. E até porque era um momento único pro Brasil, pro brasileiro, né? É um momento histórico para o esporte brasileiro. O Thiago saltou, fez um salto espetacular, quebrou o recorde olímpico, o próprio recorde. E cabia a torcida fazer aquilo mesmo. Pode ter até o recorde do Didé. Não, né? Não, saltar não é comigo. Já fui com Nadar. só Nadar não é com ele, né, Celso? Olha, nadar, eu confesso que quando eu fazia natação na escola, eu era o penúltimo Na na escola? Na braçada. escola? Na É. escola. Na escola. Na escola. Tem uma piscina olímpica em casa? No apartamento? Não, eu tive natação na Falaram escola. que é o Phelps E é normal brasileiro. mesmo? Oi? Não é olímpica, mas como é uma piscina só pra ele, aí ela se torna enorme, né? Como ele não convida os calma, amigos. é pequenininha minha piscina, é pequenininha, gelada pra caramba também, né? E o meu futebol feminino deu adeus, né? Deu triste. Foi outro triste. balde de água É. fria que nós Foi. tomamos. Foi. Começou muito bem a competição, enquanto o masculino tava sendo muito criticado, e depois de agora virou o contrário, né? O masculino que tá acabando sobressaindo bem, e a seleção feminina, felizmente, eu tava esperando o ouro daquela Aí seleção. você vê que cada jogo é um jogo. O Brasil venceu a primeira partida contra a Suécia pelo placar elástico de 5-1. Também tem E isso. infelizmente não conseguiu marcar nenhum Nossa, gol. 0x0, de 5x1 pra 0x0 em uma semana. Mas aquilo ali é time treinado pelo Argel, não tem outra explicação. As 11 dentro As do 11 área, dentro uma do- hora. dentro do Tu gol tá e a louco. bola não Celso entra. Roth, né? Celso Roth. Celso Roth também. Aquela retranca ali e venceram 2 jogos com essa retranca. O jogo anterior também que eliminou a seleção dos Estados Unidos foi no mesmo modelo de jogo, se retrancaram. Tem um amigo meu que falou, mas é feio. É feio, mas é feio, válido. mas levanta a taça. Cada um usa as armas que tem. Esse Se a minha jogo- defesa é boa, eu vou colocar Eu vou ela dar pra uma trás. de ideia agora. A seleção do Paraguai também chegou ao final da antepenúltima Copa América, assim. Empatou em 0x0 aquela Copa que o Brasil perdeu 4 pênaltis. 4. Elano perdeu pênalti, Ah, aqueles sim, caras sim, sim. tudo. Do buraco Chegou lá. na final na mesma história. Aham. Chegou, levantou taça. Falando nisso, a previsão da bola do Elano tá pra cair nesse sábado à tarde, não caiu. Uma coisa é certa, jogando na retranca ou não, o importante é ganhar, mas que é ruim de ver a seleção de 94 não era uma seleção de super ataque.
Era uma seleção que Verdade. jogava muito. Nossa, a seleção da Espanha, eu tô lendo mesmo num livro agora, que a seleção da Espanha de 2010 é a inspiração das 94, brasileira. Deixa eu mandar 2 abraços aqui. Uma pra mim? O Não, brincadeira. Douglas Amaral está interagindo com a gente, está acompanhando o programa. Ele fala, um abraço grande. A família da Emily está toda na escuta. Aê! Um abração pro Douglas aí que está nos escutando. Tô lá no E terceiro. um abraço também pro nosso parceiro Murilo, né? Que não está aqui no abraço. programa. Ele acabou de nos mandar uma mensagem dizendo que chegou agora do hospital. Deu com a cabeça no chão. Ele já não é muito... Ai, né? agora- Já não é muito certinho, né? Ainda bate mas com a cabeça melhor no aí, chão. Mas esperamos aí, vamos entrar em contato com ele Isso após o mesmo. programa e pra ver se tá tudo certo, né? Porque fomos pegos de surpresa pra essa informação agora. A nossa assessoria de imprensa acabou de chegar e não nos informou. Acredito que ela já tá ali fora entrando em contato com o Murilo. Mas tem uma Pra- que veio cedinho, né, Fabrício? Nós temos aqui. uma que tem veio outra que veio cedinho. mas aqui é mídias sociais, né? É, E aqui é a nossa rapidinho. comunicação via rádio. E a gente tem aqui 6 minutinhos de programa ainda e vamos esperar essa informação do Murilo. Eu acho que a Beatriz tá ali fora ligando pra ele, pra ver se tá tudo certo. Mas até o final do programa a gente passa o quadro clínico do Murilo. Se o Murilo não estiver bem, eu já começo a preocupar porque não tem o jogo no final do ano, né? Com os amigos dele, com o Ganso, o cara de Jogo É, beneficente. esse Rapaziada, estamos com o tempo estourando, vamos passar pros cartões então? Vamos de cartão amarelo. Cartão amarelo. Vou começar pelo Leonardo hoje. Opa, vamos lá então. O meu cartão amarelo vai pra falta de apoio que o futebol feminino tem no Brasil. Perdeu e tá todo mundo criticando agora porque foi derrotado, mas... Opa, desculpa, mas é do jogo, cara. Perder um jogo é do jogo. A Suécia foi, né? Jogou bem, fechou 8, como o Fabrício disse, tinha 10 jogadores dentro da própria área de defesa e acontece. Celso. O meu cartão amarelo vai pro comentarista da Globo, Caio Ribeiro, que na sua conta do Twitter colocou que deveria ter Olimpíadas no Brasil a cada 12 anos. Dá licença, né? Outras prioridades, né? Temos outras prioridades. Já foi um parto pra fazer essa, agora vai querer fazer uma a cada... É um evento bonito, que mas país que tem, custa né? muito, né? Custa muito caro, para, né? Vamos lá, Emily. Meu cartão amarelo vai para os membros do Comitê Olímpico Internacional. Não sei se hoje de manhã cedo vocês acompanharam, né? Que eles estavam vendendo os ingressos ilegal para os Jogos Olímpicos do Rio. Então daí eles foram presos, né? Eles chegavam a vender o ingresso para abertura por $8.000. E aí quer dizer que o torcedor ia, só que ele não podia entrar porque estava ilegal. Então pra Felizmente, ele temos essas Tem coisas, sido- né? tem sido Foi, cada a vez Copa mais do comum acontecer esse tipo de coisa em Jogos Olímpicos, Copa do Mundo. Cambista de luxo. E a corrupção está em todos os lugares. Né? Infelizmente é muito comum a gente ver isso. De ideia. Meu cartão amarelo vai para a campanha da seleção brasileira de basquete. Eu que torci muito pela seleção, acompanhei bastante e esperava um resultado melhor, mas infelizmente não conseguiu sair na fase de grupos. E o meu cartão amarelo vai para a seleção de futebol colombiana, masculina. Que acho que já deu, né? Acabou a época da pré-história que você vai querer ganhar um jogo batendo, intimidando o adversário. Não tem mais isso. O futebol hoje em dia ele tem que ser jogado dentro de campo. Se não dá taticamente, não parte pro pau, não parte pra dar sarrafo. Joga o futebol e aceita perder. Vamos parar de bater, que o futebol tem muito mais coisas bonitas pra se fazer do que dar sarrafo. Vamos pro cartão vermelho? Cartão vermelho. Celso, vai contigo. Tem mais gente que vai dar cartão vermelho para os franceses. Então o meu vai para uma só. Vai para a francesa Aurélie Miller, da maratona aquática. Ela chegou por cima da italiana, socando tudo lá. É uma coisa totalmente legal para maratona aquática. E mesmo assim ela tá nesse mimimi dos franceses aí de ficar reclamando. Agora entrou na justiça para tentar a prata dela. Então totalmente errado. De Dé. Meu cartão vermelho vai no jogo da seleção brasileira de vôlei masculina, foi na segunda-feira. Assim que terminou a partida, um repórter foi entrevistar um jogador da seleção brasileira e daí ele tava entrevistando normal. Não era na televisão que eu tava assistindo, né? Apareceu ali filmado no lado ele entrevistando. Só que apareceu no lado um outro jogador da seleção e ele deixou o que ele tava entrevistando falando sozinho no vácuo. Isso é falta de respeito com o entrevistado. Fechou. Emily. O meu vai para a falta de iniciativa ligada no esporte no Brasil. Ontem não foi um dia legal, né, nas competições do Brasil, mas como os brasileiros donos da casa, eu acho que deveria ser melhor no quadro de medalhas. E também pela falta de investimento, né? Somos um país que investe muito em carnaval e tão pouco no esporte.
Meu cartão vermelho vai para o francês, que perdeu a disputa do salto com vara, como comentamos anteriormente, e teve uma fala infeliz quando se relacionou ao povo brasileiro. Léo. O meu cartão vermelho vai pro Milton Neves. Eu vou ler um tweet dele pra vocês aqui rapidinho, que vocês já vão entender o porquê. Começa com o seguinte: querendo xingar, xinguem, mas vamos combinar, futebol de mulher é de lascar, não tem graça nenhuma. A mulher é tão sublime em tudo, menos pro futebol. Não, para. Muito bem. Tchau. Agradecemos mais uma vez a todos os nossos ouvintes, o pessoal que vem nos dando esse apoio aí nas redes sociais. E sexta-feira estamos de volta. Muito obrigado. Valeu.